Nesse sentido, dores secundárias, né? No câncer de mama, é assintomático praticamente, ela quase não vai ter manifestação clínica nenhuma, e aí descobre porque ela sentiu muito cansaço, ou muita dor de cabeça, né? Ou às vezes está com uma dor no quadril, quando ela vai esquentar o levantando. Quando vai investigar, é uma metástase óssea, e o sítio que aconteceu ali na mão. Né? Como eu disse, os sintomas quase não tem. O câncer de mama é uma doença silenciosa, principalmente as precoces. Né? Se é um nódulo inferior a 1 centímetro, a mulher não vai ter nenhuma manifestação clínica, ela não vai sentir nada. E quando esse nódulo ele começa a aumentar, ele pode trazer alguns sintomas. O mais comum e o mais frequente é a alteração nodular que a mulher sente no autoexame. Então, ela toca, né, sente a mama e percebe esse nódulo. O que mais que a gente pode encontrar? Uma mama maior do que a outra, tem um espaço mamário, pode ter alteração na cor, essa mama pode ficar mais avermelhada. Você pode tocar na pele, sentindo a pele mais quente, né, alteração da temperatura. Uma pele enrugada, semelhante com uma casca de laranja, tá? Ficam uns pontinhos como se fosse na casca da laranja mesmo. Descamação na pele. A gente, quando toma sol, né, começa a descansar a pele e pode ter essa mesma alteração, secreção do mamilo, sai um líquido do mamilo, e às vezes até espontâneo, né? A mulher não aperta, não acontece nada, e ela começa a perceber quando ela tira o sutiã, o sutiã está molhado. Essa secreção, ela pode ser branquiçada, ela pode ser transparente, e ela pode ter rajadas de sangue. E o último ali, a gente tem a alteração do mamilo. Então, a mulher tem o mamilo, né? O bico do peito da mulher, ele é protuso. Né? Então, ele faz essa projeção para fora. Quando tem um câncer de mama no estágio mais avançado, a gente tem essa inversão desse mamilo. Né? O mamilo, ele entra para dentro. Então, significa que se uma mulher tiver qualquer desses sintomas ali, ela tem um câncer de mama? Não. Né? A gente tem algumas alterações benignas e malignas. E qual que é a diferença disso? O câncer benigno é uma alteração nodular que aparece na mama dessa mulher. Ela pode sentir e ter percepção ao toque. O médico, quando vai investigar, ele percebe que aquelas células elas são benignas. E o que é isso? É uma célula que não vai sofrer mutação, que não vai trazer nenhum dano para aquela mulher, não vai aumentar de tamanho e não vai sair da mama e atingir outros órgãos. Né? Então, ela vai ficar ali contida dentro da mama. Porém, é muito importante fazer um acompanhamento desse nódulo. E a alteração maligna é quando essa alteração nodular da mama tem potencial de cair na corrente sanguínea e chegar em outros órgãos. Né? Então, quando a mulher tem alguma alteração benigna, ela pode também manifestar alguns desses sintomas. É por isso que percebeu qualquer alteração, tem que procurar o médico para entender se aquela alteração é uma alteração benigna ou é uma alteração maligna que vai precisar de um tratamento. Eu costumo falar que o nosso carro, né, quando ele começa a dar problema, ele vai nos dando sinais. Né? Ele faz um barulho diferente. E quando acende uma luzinha no painel, a gente para o carro imediatamente. E a gente não faz isso com a nossa saúde, né? O nosso corpo ele vai nos dando sinais, vai nos mostrando algumas coisas, e a gente vai normalizando a vida, a gente vai ignorando, né? A gente não tem tempo de ir ao médico, de cuidar, até que uma hora aconteceu algum dano maior, né? Então, quando a gente faz a manutenção preventiva do carro, sai muito mais barato, muito menos oneroso do que a gente tratar aquele problema, né? Assim, é o nosso corpo. Eu não estou falando de oneroso financeiramente, não. Eu estou falando emocionalmente. O diagnóstico do câncer de mama, ele tira a mulher completamente da linha, né? Porque a gente acha que é um diagnóstico de morte. Né? Naquele momento que recebe o diagnóstico, a gente acha que não vai ter cura, a gente acha que vai morrer. Então, são muitas inseguranças, muito medo. Por isso é importante a gente fazer um rastreio,
e ter um diagnóstico precoce para poder aumentar a chance de cura. E quais são os fatores de risco, né? O que aumenta a minha chance de ter um câncer de mama? Então, o principal fator de risco é ser mulher. Né? Quem é mulher já dá um passo à frente de desenvolver um câncer de mama exatamente pela estrutura mamária. Estava dando uma palestra, a moça até brincou assim, falou, pronto, né? Como se não bastasse tanta coisa, a mulher ainda tem um risco aumentado só por ser mulher pelo câncer de mama, exatamente por aquela formação, aquela estrutura mamária que eu trouxe para vocês. Então, nós temos outros fatores que vão associar ao fato de ser mulher e que podem aumentar o risco do câncer de mama. São eles genéticos, hormonais, gestação e o estilo de vida. A gente vai falar sobre cada um deles aqui. Então, quem é mulher tem 100 vezes mais chance de ter um câncer de mama. Né? A maior incidência de diagnóstico acontece a partir dos 50 anos de idade. Porém, a gente está tendo uma mudança nesse quadro. Né? A gente está tendo cada vez mais mulheres jovens sendo diagnosticadas com a doença. E essa semana eu vi uma entrevista do Drauzio Varela e perguntaram para ele assim, o que você acha que deve acontecer essa mudança do quadro? Está cada vez mais recorrente o câncer de mama em mulheres jovens. E ele trouxe exatamente a questão do estilo de vida. Ele falou que a forma que as mulheres vivem hoje mudou muito. E nós vamos falar sobre esse estilo de vida mais na frente. E se você tem um histórico familiar, se tem casos na família, as suas chances aumentam até 3 vezes mais em ter um diagnóstico de câncer de mama. Então, quais são os outros fatores? Excesso de gordura corporal, né? Obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. E por quê? Né? O tecido de gordura, que é o tecido adiposo, ele produz alguns hormônios que favorecem o surgimento do câncer de mama, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, alguns profissionais que trabalham na indústria de borracha e plástico, exposição frequente à radiação. E a radiação, essa semana eu recebi uma pergunta, e eu mostrei assim, mas eu não faço mamografia, porque eu ouvi falar que tem radiação e a mamografia causa o câncer. Né? A dose que a gente recebe na mamografia é muito baixa, é muito baixa. Eu até dei para ela um exemplo. Eu sou enfermeira, eu já trabalhei no serviço de hemodinâmica. O que é o serviço de hemodinâmica? É onde trata os pacientes que têm AVCs e infarto. E lá o tratamento é feito e tem radiação o tempo todo. Você então mexe para abrir uma artéria do coração, ele precisa emitir radiação o tempo todo. E o profissional, né, o médico, o enfermeiro, ele fica na sala o tempo todo do procedimento. Então a gente recebe aquela radiação do ambiente. E aí a gente tem uma aparelhinho com dosímetro que mede essa radiação, né? E na maioria das vezes vem zerado, porque a exposição é muito baixa. Agora, imagina da mamografia, que é uma vez no ano, e que é um exame rápido, né? Então, eu não posso deixar de fazer mamografia, porque a mamografia tem radiação, que a dose é muito pequena e não é suficiente para um desenvolvimento do câncer de mama. Primeira menstruação antes dos 12 anos, e aqui a gente tem menstruação precoce, que é antes dos 12 anos, e a gente tem a menopausa tardia, que é a mulher encerrar um ciclo menstrual depois dos 55 anos de idade. Por que isso aumenta o risco do câncer de mama? A mulher, quando inicia o ciclo menstrual, ela começa a produzir um hormônio que chama estrógeno. E o estrógeno está associado à formação do câncer de mama. Então, se você começa a menstruar muito cedo e acaba essa menstruação muito tarde, o que acontece? Você fica muito tempo exposta a esse hormônio. Então, a chance de desenvolver um câncer de mama também aumenta. Gravidez. Aqui a gente está tipo, não ter tido filhos, como a gravidez após os 30 anos. E por que a gravidez, o que a gente precisa entender? Ela é um fator protetor. A mulher, quando engravida e amamenta, ela interrompe o ciclo menstrual. Então, ela para de produzir o estrógeno. Né? E eu tive um relato essa semana, assim, eu tenho casos na família, minha avó, minha mãe, 2 filhas tiveram câncer de mama. E eu parei de fazer o rastreio porque eu engravidei e eu vi na internet que não é necessário fazer mais um rastreio. Né? Não é verdade.
A mulher, quando engravida, ela continua fazendo rastreio a partir da idade preconizada, iguais às outras mulheres que não tiveram filhos. Por quê? Qual que é o principal fator de risco para o câncer de mama? Ser mulher. Né? E a gravidez não isenta ela de ter o câncer de mama. É só um fator protetor. Uso de contraceptivos hormonais, né, que é o anticoncepcional, que é que a gente fica um pouco assustado, né? Porque hoje em dia a maioria né, das mulheres, elas fazem uso do anticoncepcional. E o que a gente tem que levar aqui em consideração? O anticoncepcional, a gente não tem nenhum estudo que fala que o anticoncepcional, de forma isolada, é suficiente para causar o câncer de mama. Então, o que o ginecologista faz? Ele avalia todo o contexto daquela mulher. Então, ele vai entender todos os fatores de risco que ela tem. E se ele vê que é uma mulher de alto risco para o câncer, ele vai indicar um método de barreira, que é um anticoncepcional que não tem hormônios, né? Que é uma forma de se prevenir, né? De não ter filhos, que não seja hormonal, que seja de barreira. E aqui, diferente do anticoncepcional, a gente tem a reposição hormonal que é feita para mulheres que entraram na menopausa. A mulher, quando entra na menopausa, algumas mulheres ficam muito sintomáticas, né? Quais são os sintomas? O principal é o calor. Não sei se vocês conhecem alguém ou já ouviu falar, né? É um calor insuportável, não é um calor igual a gente sente em dias normais, né? É um fogástico diferente. E você sente? É muito difícil, né? E algumas mulheres têm até redução da qualidade de vida, porque não conseguem viver à noite. Mas o Bi acorda a noite inteira com calor. E é um calor insuportável, igual ela falou. Então, a gente tem um hormônio que é feito para reduzir sintomas. Porém, a gente tem vários estudos que associam o surgimento do câncer de mama em mulheres após 50 anos de idade com a reposição hormonal. Né? Então, essa reposição hormonal, se você está na menopausa, está conversando com uma amiga, e ela fala assim, eu também tenho menopausa, eu tomei um remédio que foi ótimo, compra lá, vai lá e passa o nome do remédio para a pessoa tomar. Isso nunca deve ser feito. Por quê? A reposição hormonal ela é muito bem indicada quando muito bem avaliada pelo médico. Né? Porque o médico ele vai ver todo o contexto dessa mulher, quais os fatores de risco que ela tem, e aí ele vai avaliar o risco-benefício, né, para ver se é interessante essa mulher fazer o uso do hormônio ou não. Histórico familiar de câncer e ovário. Então, se você teve um caso de câncer na família, um tio que teve um câncer de intestino, isso aumenta ou não, né? Não aumenta. Outros tipos de cânceres não está associado à genética do desenvolvimento do câncer de mama. Então, é só se teve caso na família de câncer de mama e câncer de ovário. E aqui, a alteração genética do gene BRCA1 e do BRCA2. A gente teve um caso muito famoso, que foi da Angelina Jolie. Ela perdeu a mãe em decorrência do câncer de mama. A avó dela havia tido um câncer de mama. Então, ela fez esse estudo genético ali para saber qual que era a predisposição para ela ter um câncer de mama. E era mais de 80%. Então, o que ela fez? Foi lá e retirou as duas mamas e os dois ovários. Por quê? Para reduzir a chance, né? Como eu disse, o principal local para ter o câncer de mama é lá nos ductos. Então, ela retirou toda aquela região das mamas dela. Isso isenta ela de ter um câncer de mama? Não. Porque ela pode ter um câncer em outra parte da mama. Porém, isso reduz drasticamente, porque ela tirou o principal local, que é o causador do câncer de mama. E aqui a gente tem alguns fatores comportamentais. Né? A gente tem fatores que a gente não consegue alterar. A família que eu nasci, o histórico que eu tenho, isso eu não vou mudar. A genética que eu tenho, né? A gente costuma falar que o metabolismo acelerado, o olho azul, essas coisas a gente não lembra. Mas os problemas de saúde, os genes com chance de alteração, isso tudo tem na nossa carga genética. Né? Então a gente tem que ficar muito atento. E isso a gente não vai mudar. A gente nasceu com o nosso histórico genético, né? Isso aí é nosso. Mas nós temos coisas que a gente consegue mudar, que é o estilo de vida, e que está associado à redução de 17% dos casos dos cânceres de mama, que é exatamente mudar o estilo de vida. Que foi isso que o Drauzio Varela falou. Ele falou, as mulheres, às vezes, têm uma rotina muito corrida,
né? E sempre opta pelo mais prático. Então, é muito produto industrializado, não tem tempo de fazer atividade física, e isso aumenta o risco para o câncer de mama, né? E para outros cânceres também. O que a gente precisa hoje? Entender a importância de mudar estilo de vida. E mudar estilo de vida, hoje está tão falado, né? Mas é extremamente complicado mudar estilo de vida. Tem coisa mais difícil do que mudar a alimentação e iniciar a atividade física? É complicado. A gente mudar a forma que a gente se alimenta é muito difícil. E como que a gente tem que fazer isso? Então, hoje, eu preciso entender como que eu quero envelhecer, né? Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ser um idoso saudável, independente, né? Que tem autonomia, que consegue tomar banho sozinho, que consegue ir ao banheiro. Então, eu preciso começar hoje. Eu não posso deixar para daqui 20 anos mudar o meu estilo de vida, né? Porque eu já não vou conseguir alcançar os resultados que eu preciso. Então, costumo falar o quê? Se eu não me organizar e não tiver disciplina, eu nunca vou mudar o estilo de vida. Então, eu vou chegar lá no meu final de semana, vou tirar 2 horinhas do meu dia, eu vou organizar tudo que eu vou comer na semana. Eu vou lavar as frutas, eu vou cortar as frutas, eu vou fazer as marmitas. Sabe por quê? Se chegar durante a semana, com a sua rotina corrida de trabalho, né, em casa, família, e se você não se organizou, o seu cérebro foi feito para fazer o quê? Poupar energia. Né? Então, o seu cérebro, ele precisa poupar energia porque ele precisa fazer o seu corpo funcionar. Então, ele precisa fazer o seu corpo respirar, ele precisa fazer os seus neurônios funcionarem. Então, ele quer coisa prática. O cérebro não quer gastar energia, não quer que você faça atividade física, né? Ele não quer que você gaste tempo fazendo ali, organizando, fazendo o seu plano alimentar. Então, se chegou durante a semana, você não está com uma fruta lá na sua bolsa, o que o seu cérebro vai falar? Vai ali comprar uma coxinha, já está pronto, é fácil, você não gasta energia. Então, a gente vai sempre optar por coisas práticas. A gente vai sempre optar por ir ali no mercadinho, comprar uma lasanha pronta e pôr no micro-ondas e comer. É isso que o nosso cérebro vai fazer sempre. Então, no meu caso, as folhas que eu vou comer durante a semana, eu já deixo lavada e guardada na geladeira. Porque senão eu vou pegar no celular e vou pedir uma coisa pronta, que é o mais fácil. Né? Então, mudar estilo de vida precisa de quê? Organização e muita força de vontade. Porque não é fácil. Né? E a atividade física é exatamente igual. Né? Começar a fazer atividade física é muito difícil, é chato, né? Principalmente para quem é sedentário, para quem não tem o hábito de fazer atividade física. Mas é extremamente importante. A gente tem vários estudos que falam que a atividade física está associada à redução de várias doenças, vários tipos de câncer, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Né? Então, a atividade física, tem um estudo de um psiquiatra que ele fala que 1 hora de atividade física todos os dias equivale a um comprimido de antidepressivo, tem os efeitos colaterais, olha que maravilha. Então, se você faz atividade física todo dia, o seu corpo produz e libera os mesmos hormônios do bem-estar que o remédio vai te trazer. Né? Então, é dopamina, serotonina, libera neurotransmissores que vai trabalhar no seu corpo de forma positiva. E tem gente que fala assim, mas eu trabalho aqui, carrego peso, movimento, já está pago. Não está. A atividade física, para você ter os efeitos da atividade física, você precisa estar com foco voltado para aquilo, você tem que ter aumento da frequência cardíaca e tem que ser pelo menos 150 minutos na semana. E eu assisti uma palestra de um neurologista falando sobre prevenção de AVC, e ele falou que o Ministério da Saúde está trocando esse tempo, passando para 300 minutos na semana. Vai até brinquei, a gente nem bateu a meta ainda, já dobraram a meta. Então, a gente nem alcançou os 150 minutos, agora já são 300 minutos. Mas o que é importante? Começar. E seja 2 vezes na semana fazendo uma caminhada, depois você passa para 3, depois você começa a caminhar, começa a ir uma corridinha, você prepara a sua função cardiovascular, você melhora o seu coração, você melhora o seu jeito de viver quando você incorpora atividade física. Mas não é simples começar. Só que a gente precisa dar o primeiro passo e entender a importância. E tem um outro fator. Quando a gente envelhece, o que acontece com o nosso corpo? O que a gente perde? Massa muscular. Então, por que a gente vai vendo as pessoas envelhecerem e a tendência é a musculatura cair?
a musculatura não foi trabalhada, não foi fortalecida, né? Então, se eu quero envelhecer com qualidade, eu preciso tomar uma decisão hoje, né? Eu preciso mudar a forma como eu vivo. É desembalar menos e descascar mais. É tentar comer mais frutas, é tentar tomar mais água, é ir ao médico uma vez por ano, fazer o check-up, ver se os exames são dentro da normalidade, né? Então, é muito importante eu entender que eu preciso começar hoje. Tem uma palestra de um médico que eu gosto muito, ele fala que a construção de um hábito demora 21 dias. Então, se você faz uma coisa todos os dias, durante 21 dias, aquilo se instala no seu cérebro e fica automático. Vai ser como escovar os dentes. Você pensa, você só escovar os dentes? Não. É automático. Seu cérebro já automatizou aquilo, né? Então, atividade física e mudar a alimentação é a mesma forma. E o que a gente precisa entender? Às vezes a gente fala assim, mas hoje é terça-feira, né? Começar já fui ontem. Então, semana que vem eu começo, segunda-feira que vem eu começo. Não, mas hoje já é dia 15 do mês, no mês que vem eu começo sem papo, né? Não, mas hoje já é outubro, daqui a pouco é Natal, começar o ano que vem. E a gente não começa nunca. A gente tem sempre uma forma de sabotar, né? O nosso cérebro nos poupando de gastar energia. Então, se hoje é terça-feira, eu vou começar hoje mesmo. Né? Se eu precisava de comer certo, só que na hora eu comi uma coxinha, não tem problema. As demais refeições eu vou fazer de forma adequada. Eu vou comer da forma que eu me programei para comer. Né? Então, se você fez uma coisa errada, não tem problema. Continua fazendo certo. Não deixe que aquela pequena coisa errada te tire do foco. E aqui a gente chega no rastreio para o câncer de mama. O autoexame é extremamente importante, mas ele não faz diagnóstico precoce. A mulher, quando faz o autoexame e ela sente uma alteração nodular, já é um câncer que está acima de 1 centímetro, que a gente já vai ter um tratamento mais invasivo. Então, todas as mulheres devem realizar o autoexame, porém, sabendo que ele não elimina o restante do rastreio. O autoexame é importante para se conhecer e também não fazer. Quando ele é mamografia de rastreio, é no autoexame que ela tem que ser descoberta. Né? A mulher jovem, ela não faz o rastreio da mamografia. Por que é tão complicado o câncer numa mulher, numa faixa etária que não está dentro do rastreio? Ela não faz mamografia de rastreio. Então, normalmente, quando ela faz o diagnóstico, é nessa fase aí, ó, o autoexame. Ela toca as mamas e ela percebe essa alteração nodular. Então, é muito importante. E muitas mulheres não têm o hábito de fazer isso. Eu tive um relato essa semana numa empresa que eu fui, que a colaboradora falou que o marido dela fez o diagnóstico e ele percebeu a alteração. Ela tinha um nódulo nas mãos. Então, a mulher, ela não tem o hábito de esse autoexame e é muito importante. E como que ele é feito? Sempre pode ser feito tanto em pé quanto deitado, sempre com a mão para trás. Você vai fazer no sentido horário, tocar em toda a mama. E o que a gente tem que evitar? 5 dias antes da menstruação, período menstrual e 5 dias depois. Por quê? Algumas mulheres ficam com as mamas muito sensíveis e tem muita alteração nodular. Quando a mulher está menstruada, ela vai fazer uma autoexame. Na hora que ela toca, ela sente um tanto de glândula aumentada. Fica tão desesperada que não dá nem de achar o médico para entender o que está acontecendo. Então, achou qualquer alteração? Calma, respira, procura um médico, e aí a gente vai entender se aquela alteração é benigna ou não. Então, eu vou passar a mão para vocês verem, ela está dividida em 4 partes. Aqui na parte A, é um tecido que vocês precisam encontrar quando tocam nas mãos. É essa textura aqui. Do lado B, é normal durante o período da menstruação. E no lado C, é um nódulo que movimenta. Esse nódulo, ele traz certa tranquilidade para o médico, por quê? Porque ele tem aspecto de ser benigno. Mas ele vai ser investigado e vai ser acompanhado, normalmente, no intervalo até mais curto. Então, essa mulher ela vai fazer uma mamografia de rastreio a cada 6 meses, por exemplo. E aqui no lado D, a gente tem um nódulo, uma característica tumoral, que é um nódulo endurecido
rígido, fixo na mão, ele não movimenta. Na hora que a mulher toca, você pegar, sentir e ele não mexe. Esse tipo de alteração ocular tem uma característica muito ruim. Mas qualquer alteração que você encontrar, precisa ser levada para o médico, né? O que é importante? Tem um ginecologista ali de referência, se não tem, pede indicação para uma amiga, né? Porque é muito importante a gente ir no profissional que a gente confie. Então, faça suas consultas anuais, porque o médico, durante a avaliação, ele também faz esse autoexame. Então, ele também consegue captar qualquer alteração, né? Então, o que a gente aprendeu aqui? O autoexame é muito importante, mas ele não faz diagnóstico precoce, né? A mamografia é recomendada para mulheres a partir de 40 anos de idade. Então, aqui a gente teve mudança. Por quê? O SUS só liberava a mamografia de rastreio para mulheres a partir dos 50 anos de idade. Então, o que foi feito? Né? A Associação de Mastologia e de Oncologia estava numa briga, mostrando estudos. Ó, nós temos evidência, o câncer está atingindo cada vez mais mulheres jovens. Então, hoje, né, o SUS liberou a mamografia de rastreio para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, tanto no plano de saúde quanto no SUS, a mulher consegue fazer esse acompanhamento de forma anual para fazer o rastreio. Em outubro, a Unimed tem uma campanha que não cobra com a participação. Então, a mulher ela pode fazer a mamografia, se ela não tiver feito nos últimos 2 anos, a Unimed isenta a coparticipação, né? Então, ela não vai pagar a parte. Então, a partir dos 40 anos de idade, o que eu preciso fazer? Minha mamografia todo ano. E se eu sou uma mulher que tem um alto risco, o que eu vou fazer? Eu posso começar até 10 anos antes disso, né? Então, eu começo a fazer a minha mamografia a partir dos 30 anos de idade. E quem que vai identificar se eu sou uma pessoa de alto risco ou não? O médico, baseado em todas as informações que você levar para ele. Então, por mais que você ache que a informação não é importante, leve todo o seu histórico. Ó, doutor, eu menstruei com 10 anos de idade. Porque isso pode ser um fator que vai te enquadrar nessa faixa etária de rastreio menor. Ultrassonografia. O que é ultrassom? É um exame de imagem também, que a gente consegue fazer e ver a alteração nodular. Ele é um exame que faz diagnóstico de câncer de mama? Não. De forma isolada, os médicos não pedem só ultrassom. Algumas mulheres falam assim, não quero fazer mamografia. Mamografia é muito desconfortável, dói, né? Porque aperta. A mamografia, o ultrassom, não consegue captar nódulos muito pequenos. Então, quem que vai fazer esse diagnóstico quando o nódulo está inferior a 1 centímetro? Só a mamografia. Então, o ultrassom não funciona como método isolado para o rastreio. É necessário fazer a mamografia. E algumas mulheres, né, salvo exceção, mulheres que têm a mama densa. Algumas vezes são mulheres mais jovens que vai fazer a mamografia e aí o exame de imagem não fica bom. A imagem dá um borrão branco por conta dessa densidade mamária, normalmente causada ali pelo tecido de gordura da mama. Então, nesse caso, o médico pode pedir uma ultrassom de imagem. E aí a gente tem ressonância magnética. O que acontece? A ressonância magnética é um exame mais caro e menos utilizado, até porque consegue-se fazer o diagnóstico muito bem feito com a mamografia e o ultrassom. Né? Então, o rastreio para o câncer de mama são exatamente essa linha aqui. E, então, quando eu faço uma detecção precoce, o que é uma detecção precoce? Antes de sentir a alteração no exame. Esse nódulo, ele já está em proliferação há 2 anos. O que é que eu consigo fazer o diagnóstico precoce? Porque se eu faço a minha mamografia todo ano, a chance de eu pegar esse nódulo antes de ser palpável é muito grande. Eu vou pegar ele lá no primeiro ano dele de alteração, vai ser um nódulo muito pequeno, ele vai ser muito menos invasivo, e olha que a chance de cura. 95% de chance de cura. É muita coisa, né? Agora, quando eu faço o diagnóstico tardio, quando já tem metástase, 5% de chance de cura. É muito baixo. O câncer de mama metastático, o tratamento é conservador. A gente não consegue tratar mais.
Né? O que vai ser o tratamento ali? Vai ser para trazer conforto para aquela mulher, diminuir dor, mas a gente já não consegue tratar a doença. Então, a gente precisa entender a importância do diagnóstico precoce com a mamografia, exatamente para a gente entender qual é o chance de cura que a gente tem. Né? O câncer de mama, ele não vem escrito, ó, você vai ter, você não vai ter, você vai ter, todo mundo pode ter. Né? Qual que é o principal fator de risco? Ser mulher. Qualquer uma de nós aqui nessa sala pode ter o câncer de mama e acontece com muita frequência e acontece muito perto da gente o tempo todo. Né? Então, a gente precisa entender e colocar dentro da cabeça da gente o quê? Eu sou a minha prioridade. Então, isso não é egoísmo. A mulher, ela tem ali na genética dela a coisa do cuidado. Né? Ela cuida da família, ela cuida dos colegas, ela cuida dos pais, e ela vai deixando de lado. Então, nem que seja aqui, ó, eu tenho meu horário de almoço aqui, eu vou entrar lá no meu aplicativo, vou procurar um médico aqui perto, e na hora do meu almoço eu vou lá no psicologista, vou fazer minha consulta. Entendeu? Eu vou conversar aqui, ó, eu preciso fazer minha consulta. Então, eu vou dar um jeito de colocar minhas consultas anuais em dias, eu vou dar um jeito de me alimentar melhor, eu vou dar um jeito de fazer minha atividade física, porque quando eu não faço isso, uma hora a conta chega. Porque tem gente que vive dessa forma, que come bem, que faz atividade física, que faz o rastreio dela todo ano e ainda assim é diagnosticado com câncer de mama. Imagina quem não vive. Né? Então, a gente tem que fechar todas as arestas. O que eu posso mudar, eu vou mudar, porque eu quero cuidar de mim, eu quero entender que eu quero viver bem. Então, a gente quer unidade, e o que a gente pensa, né? Tem gente que fala assim, quando é adolescente, quer ir na academia, quer olhar no espelho, quer ficar... Isso é importante? É importante a gente ter autoestima, a gente se sentir bem, mas aí a gente chega numa unidade na vida e a gente entende que se a gente não cuidar da gente, os problemas vão chegar. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, a gente precisa ter uma mudança de postura. E o tratamento vai basear no estágio que eu descobri aquele câncer. Se é um câncer no estágio inicial, o que vai acontecer? O tratamento vai ser o mais conservador possível. Então, a gente tem aqui 4 tratamentos. Primeiro, mastectomia. O que é mastectomia? É o que a Angelina fez. Vai lá e retira toda a mão. Mas a gente está com a medicina avançando tanto, né? Cada vez mais moderna, com equipamentos modernos, que se esse câncer ele está lá pequenininho, dentro do ducto, o médico ele consegue, né, tratar a doença sem tirar a mão da mulher. O que o médico faz? Faz uma quadrectomia, ele vai lá onde está o nódulo e tira aquela região, né? Preserva a autoestima daquela mulher. Então, ele tira só ali uma margem de segurança. Se o câncer está no estágio mais avançado, o que vai acontecer? A gente tem ali a radioterapia e a quimioterapia. A radioterapia é como se fosse um raio-x que vai emitir uma radiação no órgão afetado, que aqui no caso é a mama. E aí nós temos a quimioterapia, que é o que a gente quer evitar a todo custo. Por quê? A quimioterapia é o tratamento mais agressivo para o câncer de mama. E por quê? A quimioterapia, quando entra, foi um ganho para a medicina, né? Ou seja, a gente conseguiu melhorar muito o tratamento do câncer com a quimioterapia, porém, a gente tem efeitos colaterais péssimos, porque a quimioterapia, quando entra no nosso corpo, ela não consegue identificar o que é célula boa, o que é célula de câncer. Tudo. Né? Por que o cabelo cai? As células do cabelo, né, são as células que mais se multiplicam no nosso corpo. O nosso cabelo está sempre caindo, a gente sempre tem cabelo, porque as células estão sempre em multiplicação. Quando a quimioterapia entra no sistema, que vier tanto de sistema, louco, peraí, mata todas as células. Então, a mulher, ela tem muito, ou o homem, né, qualquer pessoa que é submetida à quimioterapia, tem muito efeito colateral. Cabelo cai, matam as células de defesa. Então, a pessoa que está fazendo quimioterapia, ela fica suscetível a ter outras doenças, a ter outras infecções, infecção de urina, infecção respiratória, porque a imunidade dela cai, né? Então, a quimioterapia é necessária, às vezes? É necessária, mas não é um tratamento que a gente quer evitar. E como que nós vamos evitar isso? Com o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, menos agressivo, menos invasivo vai ser o tratamento. E o
trouxe para a gente entender mitos e verdades, porque hoje a gente tem acesso à internet e a gente vai falar de tudo, né? Como eu falei, eu fui nessa palestra e a moça viu na internet que ela tinha tido um filho, ela não precisava mais fazer o rastreio, né? E ela não foi conferir isso. Então, tudo que você ouvir, tudo que você lê na internet, procure um profissional de saúde para esclarecer, para saber se é verdade ou não, porque às vezes a gente está parando aí de fazer uma mamografia, que é extremamente importante, que a gente leu em algum lugar que não deveria fazer. Que a gente leu em algum lugar que a mamografia causa câncer. Então, procure saber e tire as informações. Desodorante pode causar câncer de mama? Quem já ouviu falar isso? Alumínio causa câncer de mama, desodorante causa câncer de mama. É falso, nenhum tipo de desodorante pode causar câncer de mama. Né? A moça na outra palestra falou assim, viu, gente, pelo amor de Deus, usem desodorante, não tem problema, pode usar à vontade. Por que saiu dessa conversa, né? O desodorante, principalmente o aerosol, ele deixa aqueles carocinhos mesmo, né? Um pozinho, fica um pozinho na axila, e às vezes a mulher ia fazer ultrassom, passava o desodorante, na hora que o médico encostava o aparelho de ultrassom, aquele cristal aumentava. Então o médico ia lá e descrevia como alteração nodular. Achava que era um nódulo, né? E na verdade era um cristal no desodorante aumentado. Então a orientação era, vai fazer ultrassom, evite passar o desodorante, principalmente o aerosol, que tem esses cristais. Sutiã apertado pode causar câncer de mama? Já pensou? Não, né? Causa. O sutiã apertado ele vai causar um desconforto, vai machucar a pele, mas ele não causa câncer de mama. Autoexame substitui a mamografia? E essa vocês respondem. Não. Pronto. Eu cumpri minha função aqui nesse dia. Autoexame é importante, mas ele não elimina de forma nenhuma a mamografia, né? A mamografia é essencial para o diagnóstico precoce. Só faz diagnóstico precoce quem faz rastreio com mamografia. Posso realizar a mamografia de rotina antes dos 40 anos de idade? E aqui é uma pegadinha. Todo mundo acha que pode. Não pode. Então, se você tem 30 anos de idade, não tem nenhum fator de risco associado. Se você chegar lá para o seu médico e falar assim, eu quero começar a mamografia, a maioria das vezes ele não vai deixar fazer, né? A indicação de rotina é a partir dos 40 anos ou para mulheres que o médico identifique que tem alto risco. Essas mulheres podem começar a ter com 30 anos de idade, tá? Câncer de mama pode ser causado por algum trauma, alguma batida nos seios? Não. Né? O câncer de mama, ele não é causado por trauma. Porém, a gente tem que ficar atento a toda e qualquer alteração que apareça nas nossas mamas. Hoje em dia, é muito menos comum. Mas o que acontecia muito antigamente? As mulheres, elas percebiam que ela tinha um nódulo nas mamas, estavam com medo de falar, com vergonha, e escondia a doença. Então, quando se fazia o diagnóstico, é quando aparecia uma ferida na pele, porque esse câncer ele se proliferava tanto nas mamas, né, que ele ia comer na pele de dentro para fora, até aparecer essa lesão. Hoje em dia, isso é muito menos comum. Né? As mulheres são cada vez mais orientadas, os diagnósticos estão acontecendo cada vez de forma mais precoce, e é por isso que a gente está aqui hoje, aí nós separamos um tempo para a gente falar sobre isso, né, para a gente entender a importância. Câncer de mama só aparece quem tem histórico familiar? Não, né? A maioria das mulheres acometidas pelo câncer de mama não tem familiares com diagnóstico da doença, né? Então, a gente precisa ter atenção, porque a gente fala assim, eu não tenho um fator de risco associado, não tem chance de ter câncer. Tem. Se minha mãe teve um câncer de mama, certamente eu terei? Não, né? Eu vou ter um alerta maior do que as outras mulheres, porque o meu risco é aumentado, mas isso não significa que eu terei um câncer de mama. Mulheres que estão amamentando podem fazer mamografia? Verdadeiro, né? As mulheres que estão amamentando, a mamografia não traz nenhum
problema para a alimentação daquela mulher, e mesmo que trouxesse, a gente iria interromper essa alimentação, porque nesse momento a prioridade vai ser sempre a mulher, e a gente tem outros meios de nutrir o bebê. Mas, nesse caso, a mulher pode fazer a mamografia, que não vai trazer problema nenhum para ela amamentar. Homens também pode ter o câncer de mama? Sim. Sim, apesar de raro, né? A gente tem alguns casos de diagnóstico de câncer de mama. O ultrassom é um bom substituto para a mamografia? O meu segundo objetivo do dia foi cumprido. Né? O ultrassom é um exame complementar. Ele não faz diagnóstico precoce de forma isolada. Né? A mamografia é indispensável. E aí aqui eu trouxe uma reflexão, né? 4 passos para uma vida mais saudável. Alimentação equilibrada, atividade física regular, peso na medida certa e a minha mamografia de rastreio a partir dos 40 anos de idade. E ela ainda crescendo. Para mulheres que não têm 40 anos de idade, precisam fazer sua consulta ginecológica lá uma vez no ano para fazer o acompanhamento do câncer de colo de útero, que é o segundo câncer que mais acomete as mulheres e o segundo câncer que mais mata as mulheres, e que é um câncer que é muito rastreável até antes de ver a doença, né? Porque às vezes o médico faz a coleta lá e ele identifica que tem uma alteração de HPV e ele consegue tratar antes de virar um câncer. Então a gente precisa entender e se conscientizar como que eu quero viver e fazer essa escolha hoje, né? Então eu não posso deixar isso para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. É o tempo que eu estou perdendo para cuidar de mim e melhorar a minha qualidade de vida. Porque eu costumo falar que a gente antigamente tinha uma saúde voltada para a doença. O que é isso? Eu só ia ao médico quando eu tinha algum sintoma. Hoje nós temos uma saúde voltada para a saúde. Né? Eu quero trabalhar com prevenção, eu não quero adoecer mais. Eu quero ir no médico antes de adoecer. Eu quero identificar algum problema antes de ficar grave. Né? Eu quero ver que o meu colesterol está alto antes dele lá entupir uma artéria. Antes dele lá e me causar um AVC, né, ou me causar um infarto. Então, eu quero prevenir doenças e envelhecer cada vez com mais qualidade. Né? E aqui é uma reflexão que sejamos mulheres que ajudam outras mulheres. Né? Hoje a gente teve um tempo, uma oportunidade de falar sobre isso, de esclarecer as dúvidas. Então, que eu leve essas informações, que eu pergunte lá, mãe, você já fez uma mamografia esse ano? E fazer, nós vamos marcar e nós vamos fazer essa mamografia, né? É para a família, é para os amigos, né? Os homens que são casados, chega para a esposa, você já fez uma mamografia, você já marcou seu ginecologista esse ano, e que a gente consiga ser incentivadores, né? Porque às vezes a pessoa não sabe por que ele tem que fazer mamografia. Ela não entende por quê, que a mamografia é o que vai permitir, né, o tratamento precoce. E aí aqui eu trouxe só para curiosidade, que é a casa delas, que fica aqui no Hospital Horizonte, né? Lá atende o plano Unimed. E lá eles fizeram uma parte só para mulheres. Então, lá tem ginecologista, lá tem mastologista, lá tem oncologista. Então, se você passou para o médico, teve algum problema, ele identificou que você precisa fazer um exame, lá tem um circuito, você já consegue marcar, já consegue fazer. Então, assim, às vezes o nosso rotina é tão corrido, né? Ah, mas eu tenho que fazer um exame, tenho que fazer isso. Tem que ir em um monte de lugar diferente. Lá você consegue fazer tudo em um lugar. A gente, inclusive, fez uma sala VIP lá. Vocês têm acesso. Então, toda vez que for consultar, a Karina já teve essa experiência, né, Karina? Você não precisa de enfrentar fila, as meninas te recepcionam. Você faz uma entrada interna, né? Passa na frente das outras pessoas. É um atendimento diferenciado. Se precisar, né, eu estou à disposição. Podem entrar em contato, a Sara tem meu contato, né? Podem perguntar, podem tirar dúvida, podem pedir ajuda, que a gente faz essa ponte também. Tá? Eu queria trazer para vocês hoje, relacionado ao câncer de mama, era isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não vou embora com dúvida, agora é a hora de esclarecer, viu? Você acha que tem uma pessoa em casa também, se tiver online, não tem? Se tiver alguma pergunta também. Não?
Timidez, hein, gente? Por favor. Tem uma questão que às vezes as pessoas levantam muito, que é sobre a prótese mamária. Quem tem silicone consegue fazer mamografia, consegue fazer o rastreio perfeitamente. Né? Hoje em dia, as técnicas estão muito modernas, os médicos colocam a prótese atrás do músculo, então não interfere em nada. A mulher consegue fazer mamografia, a mulher consegue fazer um autoexame. Algumas perguntas assim, mas eu ouvi falar que a prótese de silicone causa câncer de mama. Né? Não causa câncer de mama. O que acontece, às vezes, é o encapsulamento da prótese, né? E a prótese é um corpo estranho né? Dentro do nosso corpo. Então, pode causar ali uma reação inflamatória que você tira essa cápsula da mama e resolve o problema. Não é um câncer de mama, tá? Tem uma pergunta? Se vocês estão tímidos, param com vergonha de perguntar, depois podem passar para a sala que eu também ajudo vocês, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de cada um. É muito importante, né? A gente ter esse alcance, a gente conseguir falar sobre esse assunto. Então, a gente sabe que o trabalho é muito puxado, a gente tem muitas coisas para resolver, mas é importante a gente tirar um tempinho para poder falar sobre isso. Eu gostaria de agradecer vocês, gostaria de agradecer a Inova mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui e ser à disposição. Bom? Peraí. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cássia, a gente conhece, tenho 50 anos. Faço parte da saúde BH e não BH, eu estou aqui para dar um breve relato do que aconteceu comigo. Em 2023, final de 2023, mais ou menos, numa consulta com a ginecologista, depois de alguns exames, ele pediu que eu fosse, me encaminhou a um mastologista. O mastologista, né, me pediu outros exames e foi precisar que eu tinha alguns nódulos. 2 nódulos na mama esquerda, 4 nódulos na mama direita. Eu falei para esse doutor, vamos tirar esses nódulos, né? Ele falou, cara, não tem como colocar nódulo. Então, porque 70% das mulheres têm nódulos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar de 6 em 6 meses. Tá bom? E a gente começou a acompanhar. 6 em 6 meses, eu repeti todos os exames. Os nódulos estavam bonitinhos, nada de diferente. Quando foi março de 2024, eu fiz os exames, também os nódulos estavam lá do mesmo jeito. Outubro de 2024, eu fiz outros exames, tá com tudo, aí um nódulo tinha modificado. O mastologista, o doutor Gabriel, já pediu que eu fizesse uma biópsia. Quando fizemos o nascimento da biópsia, dia 12 de novembro, saiu o resultado, e aí lá estava, eu tinha um carcinoma, triplo negativo, grau 3. Na velocidade de 1 a 100, a velocidade dela é 80 na multiplicação dessas células. Nesse momento, nesse dia, eu recebi o resultado por WhatsApp, estava trabalhando, estava lá no carro da empresa, e assim, naquele momento, eu comecei a pensar, né, já que eu vim na área da saúde, a gente era da saúde, eu pensei, meu Deus, como será isso? E trabalhei aí o dia todo, né? Aí quando foi à tarde, eu compartilhei com minha filha e tudo, fui para a empresa, conversei com a coordenadora, na época, a Diana, e falei, olha, eu para casa porque eu não tenho condição mais de trabalhar, como eu fiz. Mas enfim, no dia 12 eu fui diagnosticada, no dia 13 eu estava com o mastologista, ele explicou tudo. No dia 14 de novembro, eu já estava no oncologista, foi eu, meu marido e minha filha. Nesse dia parece tudo. Quando nós saímos de lá, esse bichinho enterrado, bicho fundo. E aí, realmente, sabe, estava na casa, assim, você tem que fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair, vai acontecer um monte de coisa.
Nós saímos de lá arrasando. E o resto da família toda, meus outros 2 filhos. E eu pensava como perguntar para minha mãe e tudo. Então, muito difícil. Talvez a gente fosse uma semana, sabe? Sempre achar que isso estava acontecendo. Mas aí também, por outro lado, a gente conversava e falava assim, se acontece com os outros, por que não poderia acontecer comigo, né? Porque é como se fosse sabe, um jogo. Pode acontecer com qualquer um. Aí, diante disso, pensamos, e agora, o que vamos fazer? Vamos ficar chorando? Vou ficar chorando, esconder já na cama, o que eu vou fazer? Sentamos todos, conversamos, é o que temos para hoje é isso. Então, vamos encarar de frente. Encarar de frente. Então, está fazendo 1 ano agora, né, de diagnóstico. Eu fiz 12 sessões de quimioterapia branca, 4 sessões de quimioterapia vermelha. Eu tinha um cabelo grandão, eu cortei o cabelo guardado, eu já tinha um propósito de doar esse cabelo para alguém que estivesse fazendo um tratamento de quimioterapia, um tratamento de câncer. Mas eu optei não fazer peruca para mim, eu encarei com tudo mesmo, né? Perdi meu cabelo todo, meus cílios, minha sobrancelha, caiu tudo. Vocês podem ver. Mas eu entendi que fazia parte do tratamento. Não quis colocar peruca, não quis nada disso. Porque faz parte do tratamento. A gente tem uma base, um apoio, né? A gente já apoia muito boa. Minha família, meus filhos, meu marido, minha mãe, amigos, a empresa que eu trabalho, o hospital, o comércio, tudo. Então, vamos encarar isso com eles, né? Da melhor forma possível. Não pode dar muito cuidado, tá, gente? Não é fácil. É desafiador. Mas é possível. Achei que quando eu terminasse, eu ia estar pingando, dava, né? A gente tinha muito medo, muito medo. Mas hoje eu terminei o tratamento. Eu fiz a última sessão de quimioterapia, dia 26 de maio, fiz cirurgia das 2 mamas, fiz radioterapia, fiz sessões de radioterapia, faço imunoterapia, mas isso tudo com muita leveza, da melhor forma possível. Fiz a atividade física durante todo o tempo que eu estava no tratamento. Minha alimentação, eu cuidei dessa alimentação. Não é gostoso comer a boca, ficar com um gosto muito ruim, mas é necessário. Eu estou aqui para dizer que é possível. Tá? Faz parte da vida, esses desafios, mas que nos engrandece, nos faz, nos torna pessoas melhores. É isso, gente, muito emocionante, né? Eu tenho uma presença muito especial para você.
peguei o carro. Aí, carcinoma, triplo negativo, grau 3. O que significa grau 3? Triplo negativo, grau 3. É um câncer dos mais invasivos que existe, os mais graves. Isso foi em novembro. Nós passamos aqui em outubro. Em março eu tinha feito exame, eu não tinha nada. Em outubro, quando eu fiz os exames, estava lá. Então, a importância do diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce, gente, não significa... a gente está terminando, não, a gente está com isso. No primeiro momento, parece que é sentença. Depois a gente vê, não é sentença. Não é. É o cuidado, é hora de recomeçar. Vamos parar aqui, vamos recomeçar, vamos ver o que a gente tem que fazer. Choramos muito. Eu, a Pedalha, meu marido, que esteve comigo em todos os momentos, todos. Choramos. O que vamos fazer agora? Eu vou esconder de barracão, eu vou ficar deprimido, nós vamos ficar. Não. Temos que falar hoje, é isso. E vamos encarar de frente. Temos que cuidar, temos que fazer. Né? E aí, dia 12 de novembro, recebi o diagnóstico. Dia 13 eu já estava no mastologista para ele explicar. No dia 14 de novembro, eu estava no oncologista. Estava eu, meu marido e minha filha no oncologista. Aí foi, assim, um desastre. Aí, realmente, assim, o que eu tinha, explicou, o que você tem que fazer agora, o que nós vamos fazer. Quem me conhece sabe que eu tinha meu cabelo grande aqui. Aí, quando ele falou comigo assim, você tem que fazer quimioterapia. Não estou acreditando. Porque o mastologista falou assim, você vai fazer uma medicação, tudo, remédio. Mas eu achava que a medicação era o remédio que eu ia tomar em casa. O enfermeiro falou, não, você vai fazer quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Seu cabelo é muito lindo, Cássia. Corta seu cabelo, guarda para você doar para uma pessoa que vai precisar. Você vai me doar para você mesmo, mas que coisa você vai doar para você mesmo? E antes disso tudo, Deus prepara a gente não entende, mas Ele vai nos preparando. Em dezembro de 2023, eu fiz um propósito com Deus. Deus disse, olha, eu preciso alcançar uma bênção. Eu não vou cortar meu cabelo até alcançar essa bênção. Serão 2 anos. No dia que eu alcançar, eu vou cortar meu cabelo, doar para uma pessoa que esteja em tratamento de câncer. Olha como que são as coisas. Isso em dezembro de 2023. 2024 eu fui diagnosticado. Dia 14 de novembro de 2024, o médico falou comigo, corta seu cabelo para você doar, e você vai doar para você mesmo. E eu já tinha feito isso apenas. E meu cabelo está lá em casa. Ah, eu não quis fazer peruca, o meu cabelo caiu todo, porque eu fiz 12 sessões de quimioterapia branca, 4 sessões de quimioterapia vermelha. O cabelo todo, começou a fazer todo, meu cisma, tudo. Mas eu não sofri, tá? Não sofri. Nem no momento. Não me esperou, porque meu cabelo está lá, não quis fazer peruca, não quis lenço, não quis nada dessas coisas, porque eu entendia que fazia parte do tratamento, fazia parte. Então, eu não chorei. O que me incomodou um pouco é porque quando eu botei o cabelo aqui, aí, quando ele começou a cair, onde eu sentava, ficava o cabelo. Eu estava a mão, saía cabelo. Então, embaixo tinha cabelo no banheiro, em cima da cama, em cima do fogão, não tinha cabelo. Aí eu falei para o meu filho, olha, uma pessoa, para eu vir aqui com a máquina e raspar esse cabelo, porque isso me incomoda. Era o que me incomodava. Aí eu falei, aí, nossa, depois caiu tudo, eu fiquei vivo.
Pensei, sem não. A sobrancelha pensava. Amarela sem sobrancelha vai ser terrível. Amarela com o rosto inchado, sem sobrancelha vai ser triste. Estou pensando. Mas também na hora que caiu, foi muito natural. Muito. Eu não estou aqui, gente, para romantizar e falar que é fácil. Mas é possível. Tá? A gente consegue. Fiz caminhada todos os dias da vida, eu fiz caminhada. Eu já fazia antes, e aí fazia quimioterapia na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira, fazia 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Aí veio um período de caminhada. Essa base nossa, essa base familiar é importante. Tá? Eu, meus filhos, meu marido, meus amigos, a empresa que eu trabalho, eu devo muito à empresa, tá? Muito, estou muito grata. Muita gente me ligou, me mandou mensagem, sou muito grata. Isso é importante. Teve um momento, caso você nunca sofreu assim, teve um momento que eu chorei. Foi fato, eu chorei muito, muito. Eu esse vestido, porque foram verdade, esse vestido não existiu. Em nenhum momento passou pela minha cabeça. Insiste, insistir. Tive medo de morrer? Acho que todo mundo tem o medo de morrer, não tem? Mas eu pensava assim, a condição para morrer, eu estou igual com todo mundo. Eu estou viva. Não, não é diferença. Porque eu tenho um câncer? Não. Eu morrer igual todo mundo. E eu posso até morrer dessa doença, não tem problema. Mas eu vou morrer cuidando de mim, não vou me entregar. E não me entreguei mesmo. Desse jeito. Alimentação, gente, importante. Hoje tem coisas que eu não como, por exemplo, suco de couro, espinafre, hoje eu já não aguento falar de couro, suco de couro, suco de espinafre. Todos os dias que eu estou tomando espinafre com cebola, todo dia. Era gostoso? Não, porque a gente fica com um gosto muito ruim na boca. Mas é necessário. Necessário. No momento eu perguntei para Deus assim, por que isso aconteceu comigo? Não, porque pode acontecer com todo mundo. Então pode acontecer com outro e comigo não poderia? Eu perguntei para Deus para quê? Eu me falei muito. Eu trabalhei muito, sempre fui muito atrás das minhas coisas. De repente eu tive que parar. Eu perguntei para Deus, para quê isso aconteceu? E aí eu fui. O Daciano me convidou e falou, eu entendi o para quê. Eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Eu preciso que todos me vejam. Porque eu tive medo de estar tentando, de estar na igreja, não aguentar, mas eu consegui. Nós conseguimos. E eu gosto muito de usar o nós. O nós, porque não seria possível sozinho. Então, é Deus, primeiramente, minha base familiar, minha família, os meus amigos, todos, no hospital, os médicos, tudo. Então, é nós que seguimos. E aí eu entendi. Eu passar, passou e vamos. Como eu quero me compartilhar? Como eu quero que todos me vejam? Como eu quero? Como é bom retornar aqui e ver cada um. Por quê? Não digam, não podia mais vir. A gente, sabe como eu vou mesmo? Porque a gente tem esses pecadores, às vezes, até no céu. E é possível. E quero, gente, que isso é como uma loteria, pode acontecer com qualquer um. E se acontecer, contem comigo. Que seja uma palavra realmente experiência. Eu vou estar aqui. Sim.
Além desse momento, né, de acertar esse depoimento todo um pouco mais para a gente trouxe também alguns convidados especiais. A gente vai organizar direitinho, eles estavam muito pequenininhos. Então, seria o Luciene, eu Ana Júlia. Ana Júlia e a Camila. Eu posso proporcionar com vocês um momento de autocuidado. Então, a gente fez uma listinha aqui com alguns horários disponíveis para a gente realmente fazer o momento com vocês, para entender que esse momento do diagnóstico, e não só o câncer de mama, a importância de vocês tirarem de si mesmos. E aí, eu vou dar a palavra